os irmãos aqui vieram para nós estarmos aprendendo juntos a palavra de Deus, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, adorando e bendizendo o teu nome, glorificando o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, que esses momentos que nós venhamos passar aqui sejam compensadores para os teus filhos, para todos nós, que nós venhamos aprender a sua palavra. Nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós clamamos, ó Deus, para que a imagem e a semelhança do Senhor se manifeste em nós, especialmente sobre esse tema que nós estamos estudando, que é o amor, que é a doutrina principal do teu evangelho, Senhor. É o que nós te pedimos agradecidos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Hoje nós não vamos ter nenhuma cooperação das nossas congregações. Houve uma falha aí da agenda. Não entendi bem o que aconteceu, mas nós não vamos ter cooperação. Então eu quero pedir aos irmãos que estão lá mais no fundo, venha mais pertinho daqui de nós, meus irmãos, para a gente poder estar mais pertinho, né? Vamos cantar o hino de número 10 da nossa harpa cristã. Glória a Deus o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa, glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Vamos louvar a Deus com mais um hino. O pastor Roberto vai entoar essa canção para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos aproveitar o nosso tempo, né, para a gente já logo mais ministrar a palavra de Deus. Nós vamos deixar a oferta por último hoje. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 227. Como o tema da mensagem hoje é sendo amado para amar, vamos louvar a Deus com este hino. Deus amou este mundo. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor,
que a humanidade inteira Deus teu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça só ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se soubesse que eu não tinha escala hoje, tinha pedido para a irmã Leonice trazer o violão, né? Pois é. Ou tem tanta gente aí que toca também, né? Podia cooperar. Nós vamos ter que fazer um remanejamento, quero até que os irmãos orem, porque é inviável, do jeito que nós estamos fazendo. Tem atividade na igreja terça, quarta tarde, quarta noite, que é a célula, e quinta, entendeu? Então fica muito pesado para a igreja, fica muito difícil para os irmãos. Então toda igreja que faz essa transição tem que ter um período de adaptação, e nós estamos orando para como que a gente vai fazer isso. Então, é interessante quando você faz uma mudança, por exemplo, se você fizer uma mudança na escola bíblica dominical, os que mais reclamam são os que não vêm na escola. Aí você faz uma mudança na terça, o que mais reclama é o que não vem na terça. É interessante, né? Mas nós temos que ter paciência, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema tão maravilhoso. Irmãos, essa é a principal doutrina da palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não tem coisa melhor do que saber que Deus nos ama,
não é verdade? Você saber que uma pessoa... Você lembra quando você era adolescente e você ficava sabendo, aquele menino, aquela menina lá diz que gosta de você, né? Poxa, você ficava todo envaidecido, né? Que bom saber que alguém gosta de você. Agora imagina o próprio Deus te amar, né? O próprio Deus enviar seu Filho para resgatar. Você pode louvar a Deus porque Deus nos ama? Pode ir para o próximo slide, Alisson. Então eu quero que você abra no Salmo 51, versículo 1. Nós vamos iniciar então hoje falando sobre esse tema maravilhoso. Toda a humanidade é amada por Deus por sua infinita misericórdia. Então, se eu estou pondo ali a misericórdia junto com o ato de ser amada, significa dizer que amor e misericórdia são coisas diferentes. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Amor e misericórdia é algo diferente, são distintos. Misericórdia também é diferente de graça. Então são correlatas, mas nós vamos aprender hoje qual é a diferença, qual a importância disso na vida prática. Você já foi alvo da misericórdia de alguém? Uma pessoa que depende de você, ela pode ter misericórdia de você? Uma pessoa que depende de você, ela pode ter misericórdia de você? Em tese, não. Misericórdia, nós vamos estudar daqui a pouquinho, que ela é sempre de um superior para conosco. Então nós vamos conversar sobre isto daí. O que quer dizer essa palavra misericórdia? De onde que ela vem? O que ela significa? E será que a gente consegue ser misericordioso como Deus é? O que é preciso para a gente ser misericordioso? Então vamos lá. Esse Salmo 51 é um salmo muito maravilhoso, que ele é o retrato da pessoa que caiu em pecado e ela cai em si. Ou ela cai em si, no caso aqui do autor deste salmo, porque o Natã veio contar-lhe uma história, né? Rei, você está sabendo o que aconteceu no teu reino aí? Disse, não, o que está acontecendo? Uma injustiça muito grande. Qual que é? Teve um camarada aí, pobrezinho, aí chegou, ele tem lá um pouquinho de ovelha, é bem fraquinho, mas tem um vizinho dele que é bem de vida. E chegou lá um pessoal na casa desse vizinho, e esse vizinho, em vez de pegar lá do gado dele, um animal para oferecer para esses visitantes, ele foi lá e pegou a ovelhinha do pobrezinho, matou e ofereceu para suas visitas. Aí o rei falou, mas esse homem tem que morrer. Isso não é coisa que se faça. E aí o profeta Natã pôs o dedo no nariz dele, né? E disse, este homem és tu. E aí Davi revela uma das razões pelas quais ele é chamado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Ele não tangenciou, ele não desconversou, ele não quis matar o profeta, ele não tiversiou, né? Como é que é o nome desse verbo mesmo? Esqueci o me ajuda? A palavra ficou engolida. Ele não quis sair pela tangente, pelo contrário, o que ele fez? Pequei e se curvou na frente do profeta, pequei. Você está certo, Natã. Fui eu esse homem, eu tenho que morrer mesmo. Aí o profeta, na mesma hora, autorizado por Deus, é claro, falou assim, não morrerás, está perdoado. Por quê? Porque Deus agiu com misericórdia.
Agora, aqui neste salmo, ele poetiza quando ele sentiu-se culpado. Todo o salmo é toda a história de sofrimento dele depois que ele pecou. Porque o Satanás e o pecado é assim, eles servem para a gente uma bandeja. O pecado, ele parece uma coisa assim tão boa, né? Parece um negócio tão legal. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de uma pessoa para ajeitar uma negociação aqui para nós. Ele falou: o senhor me autoriza eu falar assim, assim, assim? Eu falei assim: não, eu não te autorizo, e se você falar assim, eu vou ficar muito bravo com você. Sabe por quê? Porque isso é mentira. Isso é mentira. Eu não minto. Isso é mentira. Não, mas é só que... Não tem, isso é mentira, isso aí não é a verdade. Eu vou sustentar uma mentira dessa? Não posso. Como é que eu vou depois corrigir um adolescente que erra aqui na igreja, mente para o pai, para a mãe? Como é que eu vou corrigir? Se eu estou mentindo, você não é nem crente, você está... Já pensou? O que você vai pensar de mim? Aquele cara lá não é pastor direito, não, ele mente. Imagina. Então, o pecado, o Satanás, ele te serve uma bandeja e parece que vai ser uma coisa tão maravilhosa, tão boa, as coisas vão ser mais ágeis, vai resolver teus problemas, ou você vai ter prazer, né? Um prazer que você nunca teve, ou você vai ter uma situação assim muito mirabolante. Depois que acontece, aí vem a culpa. E na hora que vem a culpa, há pessoas que introjetam dentro de si essa culpa, encobre a sua transgressão, não se arrepende, não deixa o pecado, e aí o que acontece? Em vez de ele alcançar a misericórdia de Deus, ele alcança a acusação constante do Satanás. Então Davi, ele não caiu nessa esparrela. Olha o que ele disse, Salmo 51, versículo 1, compadece-te de mim. Ele está orando. Ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então veja que coisa maravilhosa, nós temos um Deus, irmãos, que trata conosco segundo a sua benignidade. Você pode louvar a Deus porque o seu Deus é benigno. Muitas pessoas agem com bondade conosco, mas a sua bondade não é fruto de benignidade. Mas o nosso Deus, ele sempre é benigno, benigno segundo a sua multidão. É uma expressão idiomática hebraica para dizer que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Então esse link geral, né? Toda a humanidade é amada por Deus. Agora vamos ver um subtítulo que eu quero que o Alisson coloque aí. Pode avançar. Então esse subtítulo aí, não sei se você consegue ver. Não há grandes homens ou grandes mulheres de Deus. Hora ou outra a gente vê, né? Agora vamos ver o grande homem de Deus. Uma vez eu estava numa celebração em nível mundial, e aí anunciaram agora o grande homem de Deus. Aí veio 50 seguranças de um lado, 50 seguranças do outro, aquele corredor. Fiquei olhando aquilo, né? Meu Deus, o grande homem de Deus. Não combina essa expressão grande homem de Deus. Não combina com a atitude de um cristão. Não há grandes homens ou grandes mulheres de Deus. Só há pobres, fracos, pecadores que têm um grande e misericordioso Deus. Amém? Glória a Deus. Eu acho que esse arquivo aí, Alisson, é o primeiro. Tem que pegar o último que eu mandei, tá? Tem uma revisãozinha nele. Se você puder pegar o segundo que eu mandei, é melhor. Então não há, meus irmãos, grandes homens ou grandes mulheres de Deus. Só há pobres, fracos, pecadores que têm um grande e misericordioso Deus. Parece que choca um pouco diante do evangelho triunfalista que a gente vê pregar por aí, mas essa é a grande verdade. Eu choquei aqui
alguns irmãos que vieram até falar comigo depois, quando eu disse assim, que Deus não precisa de nós. Ele é onipotente, todo-poderoso. Ele não precisa de nós. Mas Ele nos quis, amém? É bem interessante, Ele não nos despreza. Ele não precisa de nós por capacidade, mas Ele nos quer por amor. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. A palavra misericórdia no Antigo Testamento, da onde que ela vem? Essa palavra, ela vem de uma palavra chamada hesed, no hebraico, que significa benignidade, e é interessante que ela tem um sentido assim, de amor firme, porque a gente quando fala misericórdia, amor, dá a impressão assim, de uma coisa que não é muito, para nós homens, né, principalmente, dá a impressão que não é uma coisa muito máscula, não é uma coisa muito de macho, mas exatamente o contrário. Essa palavra hesed, ela tem uma ideia de força, firmeza e de amor. Então, nosso Deus é o Deus misericordioso. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é benigno. Ele tem esta misericórdia. Deus, é interessante que essa palavra, hesed, ela vem de um radical rachim, que é lerachem e depois rachim, que é a ideia de amado. Só que essa mesma palavra, ela dá origem à palavra gravidez, que por sua vez, no hebraico, ela tem a ideia de útero. O radical da palavra rash é a ideia de útero, onde é formada a vida. Então, Deus, a língua hebraica é uma língua muito poderosa. Foi a língua que Deus, possivelmente, alguém acha que não, outros acham que sim, que Deus teria falado com Moisés. Tudo indica que sim. E Deus revelou a Torá a partir do hebraico. A Torá tem uma significação muito grande para Israel. Para nós, a gente vê a Torá, o que é a Torá? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A gente vê a Torá como um livro de regras, um livro de leis, de normas, de diferentes aspectos, mas para os israelitas, não. Cada palavra tem um peso. Eles, inclusive, trabalham a questão dos números que representam as palavras. E agora a ciência descobriu que no nosso DNA tem a sequência 10, 5, 6, 5. Sempre, em cada encadeamento, né? Eu não sou professor de biologia, não posso explicar isso com precisão. Então, o certo é que existe esse encadeamento, 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Todos aqueles anéis do DNA. E um curioso lá de um cientista resolveu passar essas letras para o hebraico, o que vale o iota, que é o 10, e aí foram colocando as letras equivalentes a esse número e deu o nome de Deus, o tetragrama. Será que é coincidência? Será que é? Parece que não. Então tem coisas muito interessantes. Então, quando a gente fala para os irmãos o significado de uma palavra, no grego ou no hebraico, não é, principalmente em estudo, pregação, a gente não faz muito isso. Porque existe, às vezes, um sentido mais profundo que se torna super relevante para a gente entender a revelação. Então, misericórdia para Deus é aquilo onde brota a vida. Já que o radical tem essa ideia de útero. Então, é onde Deus abriga ali um embrião. No Novo Testamento, a palavra misericórdia, ela vem da expressão eleos, que presume necessidade por parte de quem recebe uma ajuda. E de quem está dando essa ajuda, pressupõe que essa pessoa tem capacidade para dar esta ajuda. Não é verdade? Então, a misericórdia, ela é sempre assim.
É um superior abençoando o inferior. Porque senão não é misericórdia, pode ser amor. Por exemplo, quando um pai abençoa um filho, que nem hoje o meu filho, né? Mandou uma mensagem para mim: pai, ó, eu não consegui acabar o trabalho aqui na faculdade. Você pode arrumar uma carona para ir para a igreja? Ou você me deixa ficar com o carro? Ele é obediente. Se eu falasse, não, se vira, dá seus pulos, pode trazer o carro para mim aqui, ele ia trazer. Só que eu sei que ia prejudicar o meu filho. Ele ia ter que se virar, não sei como, de fazer o trabalho em outra ocasião, perder nota. Então, o que eu fiz? Eu agi com misericórdia. Porque naquele momento, eu tenho o poder para resolver. Quando, já pensou, você está lá, contratou uma diarista. Você combinou com ela, ó, você vai trabalhar até às 18 horas. Ok. Aí, dá 16 horas, o telefone dela toca, ela atende, o filho se machucou andando de bicicleta e a cunhada está levando no pronto-socorro. E parece que foi feio o negócio. Aí ela chega: ô fulana, será que a senhora me deixa sair mais cedo? Por quê? Ah, aconteceu assim, assim. Ali é a hora de você ter misericórdia. Não, não vai dar não. Você vai ter que passar essa roupa aí e aquele banheiro lá do fundo você não lavou. Não vou poder não, você vai me desculpar, mas não vou poder. Você perdeu uma grande oportunidade de ser misericordiosa. Ou de ser misericordioso. Né? Você está vindo para a igreja, você que mora lá perto da Mário Urbinati, está vindo lá. Aí falta 5 minutos para começar o culto. Aí de repente você está vindo, aí você vê um desses meninos aqui da música, com bombardão, carregando aquele troço imenso nas costas, correndo, torceu o pé, você viu tudo aquilo, teu carro está você, mais a pessoa que te acompanha e 2 vagas atrás. Você podia muito bem parar seu carro e abençoar aquela pessoa. Mas, às vezes, você não está treinado para fazer misericórdia, você passa batido e não faz, e não age com misericórdia. Você perdeu uma grande oportunidade. Então, a palavra eleos, ela tem essa ideia, que do outro lado está um carente e desse lado alguém que pode socorrer. Por exemplo, você não tem um tostão no seu bolso, que você trabalha com cartão, né? Mas também você não tem sal. Você estava ficando contente, né? Mas daí já estraguei tudo. Aí, chega um irmão e fala para você assim: ô fulano, minha luz vai ser cortada. Aí ele justifica e tal. O irmão não poderia me arrumar aí falta R$20 para completar? Eu falei: senhor irmão, infelizmente eu não tenho. E você não pode exercer misericórdia porque você não tem como. Você não tem esse recurso. Entendeu? Você não tem esse recurso. Agora, se você é uma pessoa influente, talvez você possa ajudar de outro jeito, né? Se for aqui alguém da igreja, você liga para o pastor Celso. O pastor Celso e o Roberto são campeões de fazer campanha, né? São campeões de fazer campanha. Uma campanha para R$20 é fichinha, né? 3 pessoas, 2 dando 7, uma dando 8, não pesa para ninguém. Ou 2 dando 7, uma dando 6, né? Não pesa para ninguém. Então, o que acontece? Eu não posso exigir de você usar de misericórdia, senão você não pode. Entendeu? Então, a misericórdia, você tem que ter força para resolver o problema. Você tem que ter poder, você tem que ter suprimento, você tem que ter capacidade. Então, por exemplo, se chegar um menino aqui: pastor, olha, eu não consigo fazer exercício de química. Eu não adianta nem olhar, eu não sei nada de química. Química, para mim, é alguma coisa que saiu da minha história faz 30 anos. Eu não tenho nada com química. Agora, se ele pedir alguma coisa da área que eu entendo um pouquinho, aí eu vou poder ajudá-lo. Então, ele não pode
imaginar que eu não estou agindo com misericórdia, porque eu não tenho força para resolver aquilo. Os irmãos estão entendendo? É esse sentido da palavra misericórdia no Novo Testamento, na palavra eleos. Vamos ler a palavra de Deus em Gálatas 6,16. Paulo diz assim, ó, por causa da transmissão e de gravação, eu vou falar aqui no microfone, os irmãos, por favor, acompanhem aí. Gálatas 6,16. Aqui nós vamos ver agora alguns versículos que mostram que nós precisamos buscar essa misericórdia de um para com o outro. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que Paulo chama o Israel de Deus, aqueles que foram circuncidados no coração, a igreja de Jesus Cristo, né? Ou a igreja de Jesus Cristo com os hebreus, os judeus que aceitaram a promessa, aceitaram a Jesus. Então veja aqui, e todos quantos andarem conforme esta regra, que é a regra da lei do Espírito, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. É interessante que a paz vai estar sempre citada na Bíblia com a misericórdia. Normalmente a misericórdia vem antes. Esse aqui é um dos únicos versículos que a misericórdia vem depois da paz. Algo interessante. Também, 1 Timóteo 1,2, a saudação pastoral de Paulo ao seu discípulo também inclui a misericórdia. Aí ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Abra agora Mateus 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso aqui, meus irmãos, foi um escândalo para os judeus do tempo de Jesus. Tendo em vista que eles cumpriam as regras da lei de Moisés, e eles tiveram um problema que todos nós estamos sujeitos. Chegou um momento, eles acreditaram que o salvava era a obediência àquelas regras. Eles não conseguiam entender que o que salvava era a fé que eles depositavam no Messias, que ele sacrificava aqueles animaizinhos, anunciando que o Messias ia vir. Então, aqueles animalzinhos representavam o Messias. Então, eles começaram a ficar muito na periferia da fé e esquecer o principal da lei. Então, o Senhor diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifício. A misericórdia é a sua devoção a Deus que te leva a ter compaixão das pessoas. E o sacrifício, ele é ligado mais à cerimônia, ao ritual. Se está ligando mais ao ritual, a ênfase é a coisa, a religião. Enquanto que a misericórdia, a ênfase são as pessoas. Deus valoriza mais as pessoas que as coisas. Por isso que há um ditado no Talmud que diz: quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. É a partir disso que Jesus disse do valor de uma alma. E os hinos, né, manifestam isso daí. Então, a misericórdia é maravilhosa. As pessoas para Deus, elas são muito mais importantes que as coisas. Querem ver um exemplo da Torá, do Gênesis? Eu não me lembro agora o capítulo, mas de qualquer dia desse eu vou pregar isso. Deus vai à casa do Abraão. Aí o Abraão está atendendo Deus, ali aquele anjo, tudo indica que é o próprio Senhor.
É o anjo do Senhor, não é qualquer anjo. Enquanto Abraão está atendendo ali, chega 2 visitantes, que são outros 2 anjos. Aí ele deixa Deus ali e vai atender os anjos. E Deus elogiou Abraão pelo fato de ele ter feito isso. Que para Deus a hospitalidade de atender 2 estrangeiros é mais importante que atender o próprio Deus. Você, por exemplo, está vindo para cá, aí o telefone toca, a hora que você está quase entrando no estacionamento, um amigo seu de trabalho bate o carro e vai para o hospital. Domingo, falta 20 minutos para começar o culto, e ele telefonou para você na Fernão Dias aqui, você está entrando no estacionamento. Aí a mulher dele telefona desesperada, você é a única pessoa, eles vieram de outra cidade, não tem ninguém aqui na cidade por eles. Sabia que em Maringá tem um monte de gente que é só o casal e ninguém mais por eles? Quem sabia disso? Aí liga para você. Por que ligou para você? O jeito que você trata eles. Porque você é um crente, você é misericordioso, compassivo, bondoso. Mas você está escalado para fazer qualquer coisa aí no culto. Aí você fica na sinuca de bico. Eu deixo esse negócio para depois do culto, ou eu atendo meu amigo acidentado? Aí você está num dilema ético. O que eu faço? Por esse texto, por essa história que eu estou falando, você deve cuidar do seu amigo. Que você vai estar glorificando mais a Deus cuidando de um ser humano do que você cumprindo a sua liturgia aqui. Não é que não seja importante a liturgia, é que na hora de pesar, Deus valoriza mais o ser humano. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Então é isso. Então Jesus ele diz, Mateus 12, 7. Já lemos esse texto? Não. Mateus 12, 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Por quê? Porque o judeu, ele estendeu a lei de Moisés, os rabinos estenderam a lei, os 10 mandamentos, eles ampliaram para 365 mandamentos de não. Não, 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 não. Por que 365? Os dias do ano. E 318 de positivo. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, faça assim. Por que 318? Que é o número dos ossos do corpo que eles conheciam na época. Todo o seu ser tem que obedecer a Deus. Então, o que aconteceu? Eles começaram a valorizar certas picuinhas. Por exemplo, você vai fazer a comida, então você não pode misturar esse tipo de alimento com esse. Essa vasilha não pode misturar essa. Se você vai lavar a mão, tem que jogar água 7 vezes. Um ritual é muito detalhe. Tem um jeito de você fazer o cocô, tem um jeito de você fazer o xixi, tem um jeito de você limpar. Tem um jeito de você segurar o garfo, tem um jeito para tudo. Desde de leis assim, super relevantes, até coisa que você parece que não tem sentido aquilo. Então eles começaram a se perder nisso aí. E Jesus ele falou, olha aqui gente, vocês têm que aprender o que significa aquele versículo do Antigo Testamento, misericórdia quero e não sacrifício. Agora vejam, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que desprezais o mais importante da lei. Opa, qual que é o mais importante da lei? O Senhor Jesus dá 3 princípios. O que é o mais importante da lei? Aí ele fala, o juízo, ou seja, é você julgar corretamente as coisas,
não pender para um lado nem para o outro, não torcer o direito porque um é mais pobre que o outro. Direito é direito. Não torcer o direito porque aquele é mais bonito que o outro, porque aquele tem mais estudo, porque aquele tem mais dinheiro, porque aquele é seu amigo. É ser justo. Então, juízo, a misericórdia, que eu estou trabalhando hoje com os irmãos, e a fidelidade. Na Almeida Revista Corrigida aparece fé, mas na verdade ali é fidelidade, ser fiel. A infidelidade, irmãos, é algo que Deus condena. Condena. O infiel é condenado em todas as esferas. Você tem uma representação comercial. Você vende caneta Bic. Você vende caneta Bic. Hã? Fazendo propaganda. Caneta Bic. Aí você leva uma caixa escondida no porta-lava de Faber-Castell. Aí você, lá para determinado cliente, você desonra o contrato que você fez com o patrão, ou com o que contratou o seu serviço, que você não seja do CLT, e aí vai lá no porta-mala e pega lá da Faber-Castell e vende. Isso é deslealdade. Deus condena. Deus condena tanto negócio desse, como um crente tomar ceia em pecado, sabia? Tem pessoa que leva a vida dele de um jeito estrambelhado, achando que ele vai matando tudo no peito, com deslealdade, entendeu? Com deslealdade. Quanto que deu aí? Quanto que deu? Vamos acertar. Quanto que deu? Deu R$ 78,25. Sim. Dá para você fazer aí por R$100? Não, tudo bem, faço. R$100. Deslealdade. Deslealdade. Foi desleal. Então Deus condena isso aí. Deus condena terrivelmente. Então Jesus, ele falou, o mais importante da lei é isso. E a misericórdia está em pé de igualdade, com o juízo e com a fidelidade. Aí Jesus fala assim, vamos voltar ao texto. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho. Quer dizer, um dízimo de milésimo de centavo. E desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Então, essa palavra, essas, tem que fazer uma hermenêutica gramatical no texto. Esse conector de coesão, essas, que é o pronome demonstrativo, ele concorda com as últimas coisas ditas. Quais foram as últimas coisas ditas? Juízo, misericórdia e fé. E não omitir aquelas. O que é aquelas? Dar o dízimo do coentro e do cominho. Nesse versículo aqui, Jesus referenda o dízimo. Então, o destaque aqui nosso hoje é a misericórdia. Lucas 10, 36 e 37. Eles quiseram fazer uma pegadinha com Jesus para saber quem que é o próximo. E Jesus reverteu tudo, né? Contou a história do bom samaritano, que todos nós conhecemos. Essa expressão bom samaritano já deu nome para milhões de associações no mundo. Mas samaritano era um povo muito marginalizado. Era um povo marginalizado. Se chegasse um samaritano aqui, nós estivéssemos lá no ano 30 da era cristã, entrasse um samaritano aqui, esse ambiente era de judeu, se fosse um ambiente privado, esse homem era expulso. Se fosse um ambiente público, todo mundo saía correndo e deixava ele sozinho. Era discriminado mesmo. Aí vieram com a historinha fiada para pegar Jesus. Mas quem que é o meu próximo? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Mas quem que é o meu próximo? Como se eles não soubessem. Aí Jesus conta toda a história do bom samaritano. Todo mundo aqui sabe a história, né? Pelo que eu estou percebendo. Aquele homem que passou um sacerdote, passou um levita, deixaram o homem caído, moribundo, machucado. Aí parou o samaritano, o gente ruim que eles taxavam. Desceu do cavalo, cuidou dele, pôs na cavalgadura, voltou, atrasou a viagem dele, colocou numa pensão, deu 2 dinheiro, que era muito dinheiro, e falou que quando ele voltasse, se tivesse ficado mais, ele acabava de pagar. Quando Jesus pôs esse samaritano na história, Jesus já começou a ofender. Jesus já agrediu. Aí quando ele falou que o levita e o sacerdote não cuidou dele, por quê? Porque a lei não permitia, se ele estivesse na escala de serviço, ele não podia pôr a mão num homem ensanguentado. Mas veja que Jesus, ele colocou indiretamente que aqueles homens que eram chefes, líderes da religião, eles não entenderam o principal da lei, que é ter misericórdia das pessoas. Jesus está dizendo o seguinte: se eles tivessem assimilado bem a lei, eles chegariam atrasados ou pediriam a dispensa da escala, porque mexeram em gente ensanguentada, e salvaria a vida daquele homem. Se dependesse daqueles 2 religiosos, aquele homem ia morrer. Aí, quando Jesus conta toda aquela história, Jesus inverte tudo. Aí Jesus pergunta: qual foi o próximo daquele homem? Aí ele jogou para o homem caído, que dá a impressão no texto que ele que é o judeu, o machucado é o judeu. Qual é o próximo daquele homem? Ele não jogou no protagonista, que é o samaritano. Aí, qual que é o próximo daquele judeu? É o sacerdote ou é o levita? Pouca gente interpreta essa passagem correta. O próximo dele é o sacerdote ou é o levita? Aí eles responderam: é aquele que usou de misericórdia. Então, vocês acham que o próximo é só a patotinha de vocês? Eu quero dizer para vocês que o samaritano que vocês tanto odeiam é teu próximo. É o teu próximo. Eu estou ficando muito preocupado com esse pessoal que está ficando aqui na Fernão Dias, né? Nós conversamos com o pessoal da Polícia Militar. Aí eu estava falando com o irmão Roberto. É muito complicado a gente só ter uma resposta de repressão, esses coitados aí. A gente sabe que tem bandido ali, tem tudo isso e tal, mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não viver a nossa fé de um jeito que a gente esquece que o nosso Jesus disse que nós temos que ter misericórdia das pessoas. Amém? Por causa de quê? Pelo simples fato dele ser uma imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Se você estiver viajando e ter um papelão estendido no chão, assim, rente ao chão, um papelão, você passa por cima daquele papelão? Sim ou não? Se tiver de fora a fora, tipo uma caixa de geladeira amassada, um invólucro de geladeira, de papelão, você vê que está baixinho, você passa. Mas se em vez de um papelão tiver um ser humano ali, lugar mais perigoso de Maringá, que eu ainda não sei qual que é, mas aí o ser humano deitado lá no chão, você passa por cima dele? Sim ou não? Você não passa. Por quê? Porque o simples fato dele ser um ser humano, você tem que tratar ele com dignidade. Então, quando você entende isso, você entendeu o que é misericórdia. Nós levamos esses irmãos lá para Santa Isabel do Ivaí e eu orientei o pessoal. Eles vão perguntar para vocês: quem mandou vocês aqui? E vocês vão responder: Deus mandou a gente aqui para cuidar de vocês. Deus? É.
porque Ele ama vocês. Amém, irmãos? Vocês pensam, as pessoas ficam olhando para a gente, e elas estão acostumadas a levar tanto pau no mundo, levar tanta bronca, levar tanta paulada, tanta crítica, tanta coisa ruim, e eles estão olhando para a gente, e eles, lá no fundinho do coração deles, eles esperam uma atitude diferente da gente. Quando a gente não age assim, a gente frustra demais uma pessoa. Amém? Exatamente. O samaritano, o pastor Sérgio está lembrando, ele moveu-se de íntima compaixão. A compaixão é a irmã gêmea da misericórdia. Amém, irmãos? E vamos avançar. No português, a palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavras. Ela vem do latim, ela vem de duas palavras do latim, que é miseris e cordis. O que é isso? Miseris é de miséria e cordis é do coração. Então, agir com misericórdia de alguém é você sentir a miséria dele no teu coração. Pode ser a miséria emocional, a miséria espiritual, a miséria material, a miséria financeira. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, eu fui o primeiro pastor da Assembleia de Deus de Maringá que abriu a igreja durante o dia para atender as pessoas. Eu servi a igreja lá de Sarandi. E aí uns obreiros aqui de Maringá falaram, coitado do Rolos, ele vai inventar esse negócio aí, ele não vai vencer de dar a cesta básica. Aí quando chegou esse negócio no meu ouvido, eu fiquei com medo mesmo. Falei, meu Deus, é verdade, hein? Estou aqui em Sarandi, vamos ficar pedindo cesta básica, eu não vou dar conta. E eu anunciava no público, eu estou atendendo o povo, toda quinta-feira. Aí eu falei, mas quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma estatística para ver quantas cestas básicas vão pedir para mim. Irmãos, eu me surpreendi, lá em Sarandi, hein? Na época que o salário mínimo não era tão bom, depois que o salário mínimo chegou a $100, né, tal. Aí eu fiz a estatística, 15% pedia coisa material, 85% era só espiritual. Família, oração, demônio, doença. Doença de cura divina. Cura, né? Então, toma cuidado quando você foge de uma pessoa achando que ela vai pedir dinheiro emprestado. Achando que ela vai complicar a sua vida. Porque ela vai querer uma coisa material que você não tem. E às vezes ela não quer nada disso, ela quer um abraço. Quer um abraço. Só quer o ouvido. Exatamente. Boa lembrança. Só quer o ouvido. Então a misericórdia, você está sempre numa posição superior. Sempre numa posição superior. Interessante que às vezes a pessoa tem mais dinheiro que você. Tem mais estudo que você, tem mais influência que você, mas naquele momento você tem algo que ela não tem. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão cheios de misericórdia? Amém? Então o que é misericórdia? É o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Esse é o conceito do Antônio Weiss. Acompanhado do desejo ou da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa. Compaixão, piedade, é o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a graça e a clemência. O benefício que se presta a um sofredor, caridade. Eu vi a história que no século passado,
um rapaz cometeu um crime e foi preso. Em sendo preso, a sua mãe, no dia que ele foi condenado à forca, no dia que ele ia ser executado, a mãe entrou no gabinete do governador gritando: misericórdia, misericórdia para o meu filho, governador, misericórdia, misericórdia. Aí o governador falou: mas ele não merece misericórdia. Aí ela responde: se ele merecesse, não seria misericórdia. Interessante. E aquele homem foi tocado com aquela palavra e atendeu a mulher. Então, é muito interessante isso. Então, misericórdia não é a mesma coisa que graça. Misericórdia e graça têm muito em comum, mas existe alguma diferença. A graça vê o homem sem mérito. A misericórdia o vê como miserável. Miserável. A graça pode ser exercida onde não há pecado. Nós não estamos vivendo em pecado e Deus agiu com graça conosco. Amém? Mas a misericórdia é mostrada somente para pecadores. Somente para pecadores. Então, isso é muito sério, né? Por exemplo, como Deus tratou os anjos caídos? Deus nunca exerceu misericórdia para com eles. Isso aqui que eu vou falar é sério. Deus nunca exerceu misericórdia para os anjos caídos. Por quê? Porque eles foram feitos de uma matéria-prima que não é o pó que nem a gente. Eles não tinham nada que os tentasse. Eles caíram por alta recreação da rebelião de Lúcifer. Deus nunca exerceu misericórdia para com esses anjos que pecaram. Portanto, eles não estão em estado de miséria. Mas eles são objeto da graça. Olha lá, 1 Timóteo 5:21. Eles são objeto da graça, porque Deus podia ter aniquilado todos eles já de imediato. Foi pela graça que Deus os escolheu em meio a toda a raça angélica. Olha lá, 1 Timóteo 5:21. Na presença de Deus, de Cristo Jesus, dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém, sem favorecer nenhuma pessoa. Então, estes anjos que estão lá na glória com o Pai, eles não têm pecado. Então, Deus age com eles com graça. Deus não age com eles com misericórdia. Por isso que não tem sentido, eles não pecam. Não tem sentido isso. Então, o apóstolo Pedro, ele disse que os anjos aprendem com a igreja. Eles estão observando o jeito que Deus lida com a igreja, e os anjos aprendem com a igreja. Foi em graça que ele lhes deu o serviço honroso de cuidar daqueles que vão herdar a salvação. Deus age com os anjos com graça. E não há que se falar que Deus age com eles com misericórdia. E eles também não conseguem entender a gente. Quando a gente desobedece a Deus, eles não conseguem entender. E não conseguem entender aquela terça parte deles que foi para o lado de Lúcifer. Eles não conseguem entender também. Então, quando você vê essa história do anjo com a espada de fogo, meu irmão, sai correndo, porque anjo com espada de fogo é para te matar. Então, essas coisas aí que... Estou vendo um anjo com a espada de fogo. Deus me guarde. Anjo com espada de fogo, meu irmão, ele mata mesmo. Ele não tem conversa. Ele não consegue entender a gente. Como é que a gente peca? Como é que a gente desobedece a Deus? Eles não conseguem entender. Então, Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor, os 2/3 que restaram da rebelião,
Deus age com eles com graça. E lá no eterno futuro, Deus vai honrá-los também, com certeza. Então, graça e misericórdia é diferente. Graça também e amor é diferente. Por quê? Porque o amor pode ser dirigido para qualquer semelhante. E como eu estou enfatizando desde o início, a misericórdia não. A misericórdia é para quem está debaixo, para quem é mais fraco, para quem é mais pobre, para quem é marginalizado, para quem está abaixo. Esses dias eu estou com dificuldade para dormir, porque eu estava lá numa praça em Santa Isabel, pregando lá com os jovens. Aí o Espírito Santo falou para eu atravessar a rua e evangelizar um homem que estava lá num boteco, sentado na mesa do lado de fora, na calçada. Aí eu fui evangelizá-lo, chama-se Ademar Ferreira, mora na Gleba 6, em Loanda. Lá numa chácara, ele mora com um sobrinho, homem alcoólatra, aceitou Jesus. Eu perguntei se ele quer sair do alcoolismo. Eu falei, eu quero. Se eu arrumar para você uma casa de recuperação, você vai? Eu vou. Eu posso vir te buscar um dia, lá onde é que você mora? Pode. Você vai mesmo? Vou. Você quer sair dessa situação? Quero. Tremendo assim, ó. Cada bebida, de certo. Agora eu tenho que arrumar o dinheiro. Porque uma casa de recuperação paga por mês. Então, mas Deus vai me dar graça. Eu vou bolar aí os patrocinadores, né? Hã? Sim. Ah, é? Olha que benção. Por isso que a Bíblia diz, comunicai com os santos na sua necessidade, né? Tá bom, agradeço. Então, é assim que acontece, né? Então, a misericórdia, ele é um coitado, não tem ninguém por ele. Não tem ninguém por ele, semi-analfabeto, largado, não trabalha, uma pessoa que perdeu o sentido da vida. Então, se ninguém socorrer, é uma pessoa que não chega aos 50 anos de idade, mas de jeito nenhum. Vai morrer. E quantos dos nossos irmãos chegaram bêbados nos nossos templos e hoje são pregadores do Evangelho, né? O exemplo disso é o seu parente, né? O seu cunhado, pastor Joel. Hoje é um pastor renomado do nosso estado, entrou bêbado na igreja. Amém, irmãos? Então, nós temos que ter misericórdia. Como reagir à misericórdia de Deus? Primeiro, você tem que buscar a misericórdia de Deus. No Salmo 103, versículo 13 diz, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é, uma versão diz bondoso, outra versão diz misericordioso, para aqueles que o temem. Olha como o salmista orou no Salmo 119, versículo 77. Venha sobre mim, Salmo 119, versículo 77. Venha sobre mim, os irmãos novos convertidos, é só abrir a Bíblia bem no meio, você vai cair em Salmo, tá? Salmo 119, versículo 77. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. É o meu prazer, tenho satisfação. Então ele orou pedindo misericórdia para Deus. Ah, mas Deus já não tem? Tem. Mas a Bíblia ensina você a invocar essa misericórdia sobre a sua vida. Depois no versículo 156 do mesmo Salmo, ou seja, o 119, ele diz, muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Depois o 157, muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Então veja
que você busca misericórdia e você obedece a Deus. Você obedece a Deus. Por que tem pessoas que ele leva flechada de todo lado, espadada, pedrada, paulada, e ele está de pé? Porque a misericórdia de Deus, ele invoca a misericórdia, ele anda na presença de Deus. Deus, ele ama todos, mas a pessoa que obedece a Deus, Deus tem um compromisso. Cuidado, meu irmão, cuidado você ofender alguém que obedeça a Deus, que não tenha pecado, e a pessoa ofender uma pessoa assim, está correndo um perigo muito sério. No Cântico de Maria, em Lucas 1, versículo 50, Maria cantou, Maria escreveu aquela música, poetizou, cheia do Espírito, e disse: a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Quer dizer, era mulher, era mãe, era barriga de aluguel do nosso Senhor, uma mulher cheia do Espírito Santo, e ela escreveu isso, ou poetizou isso, cheia do Espírito, e Lucas depois escreveu, e a sua misericórdia é de geração a geração. Mas não para por aí. Olha, sobre os que o temem. Quem teme a Deus tem mais misericórdia sobre ele. Isso aí é bíblico. Uma pessoa que teme a Deus, ela tem mais misericórdia sobre ela do que o que não teme a Deus. Por isso que os que temem a Deus vivem mais na terra. E por isso que os que não temem a Deus, hora ou outra, você vê alguém sendo ceifado aí com 18, 20, 30 anos, às vezes é porque não temia a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus mesmo. Às vezes se eufemiza isso aí, falando que não é bem assim, não é bem assim, de ter medo de Deus não, porque Deus é maravilhoso, é assim, respeitar a Deus. Não é assim que diz o hebraico, é medo mesmo. É medo mesmo. Eu morria de medo de ofender o pastor Macedo. Morro de medo de ofender meu pai e minha mãe que estão aqui. Morro de medo. Por quê? É medo mesmo. Meu Deus, se eu vou fazer uma coisa dessa, eu vou ofender. Eu lembro um dia que o pastor Macedo olhou para mim e falou assim: a reunião ontem estava tão boa. E eu, quando eu não vim, eu sempre avisava ele porque eu não vim. Aquele dia não deu certo de avisar. A hora que ele olhou para mim e falou assim: a reunião estava tão boa. Ai, foi a mesma coisa dele me levar para um canto ali, pegar uma cinta e me bater de 50 cintadas no bumbum. Então você teme a Deus, teme a Deus. E quando você teme a Deus, Deus te honra, irmão. Vocês estão assustados que eu falei que é medo mesmo, né? Mas assim, estou sendo sincero. Na língua que foi escrito o Antigo Testamento e o Novo é medo mesmo. Para você ter uma ideia, no grego é a palavra phobos. Dessa palavra phobos, do que você lembra? Fobia. Só que é óbvio, o amor afasta o medo. Isso não é um medo doentio. É um medo de você pecar, de você ofender o Senhor. Amém? Quando os czares, na sua última guerra, antes do comunismo entrar na Rússia, os generais iam se render para o exército inimigo, e eles se reuniram numa sala do alto comando do exército russo, e eles estavam traçando como é que ia fazer para se render. Quando eles olharam para trás, estava a foto do rei. Aí eles pegaram um pano, cobriram a foto do rei para assinar a rendição. Eles ficaram com medo daquela foto. Ficaram com respeito. Puxa, nós juramos morrer pelo rei. O rei já morreu. Sua família está aí. Mas agora nós vamos nos render
Aí eles pegaram um pano, cobriram e assinaram a rendição. Sorria, você está sendo filmado. Jesus está te filmando. Só que um aviso aí para os navegantes, hein? Você não vai conseguir cobrir aquele que tem os olhos como chama de fogo. Não se renda. Não se renda. Creia no Senhor, o Senhor vai te dar vitória, amém? Oh, glória. Para a gente encerrar, eu já falei durante o estudo. A atitude do cristão diante da misericórdia, né, para com as outras pessoas. Olha que foto linda essa. Olha que foto linda. Possivelmente é um médico, né, das tropas americanas, cuidando de uma afegãzinha, né? Podia deixar essa menina morrer, ia ser um número a mais na baixa. Mas ele largou tudo, pegou ela, cuidando dela, né? Foto extraordinária. Ali é o exemplo de misericórdia, quer dizer, ele representa a nação poderosa, né? E essa garotinha é uma vítima tanto do Talibã como da própria invasão, né? Uma situação toda complicada, né? Ano passado eles soltaram uma bomba num caminhão lá, mataram um general, um coronel, 2 majores, 4 capitães e um monte de soldados. Prejuízo para os Estados Unidos terrível. Lugar terrível, um lugar de tanta desgraça, tanta dor, de onde foi produzidos os atentados contra as Torres Gêmeas, e num lugar da desgraça como esse, uma manifestação de graça como essa. E a gente nota no semblante dele, eu vi a foto bem de pertinho, ele não está fazendo por obrigação, ele está comovido com a situação ali. É isso que é misericórdia. Misericórdia não é ser complacente, aquele que não se importa quando as regras são violadas. Misericórdia não é ser mole com as pessoas, deixar pecados, falhas passar, não. Misericórdia é você demonstrar o amor, aquele amor que acompanha a justiça de Deus. Amém? É sentir a miséria do outro. Quando a gente está na posição de domínio, de superioridade, em relação àquele que está na situação inferior. Então, nosso Deus, Ele nos incentiva a ser misericordiosos. Nós temos que ter consciência, irmãos, que ser misericordioso traz felicidade. Quem falou isso? Quem que falou que ser misericordioso leva a gente a ser feliz? Quem falou isso? Vocês lembram? Quem falou isso? Que ser misericordioso leva a gente a ser feliz. Jesus. Jesus disse, bem-aventurado os misericordiosos. Amém? Ele falou que você vai ser feliz se você for misericordioso. Ah, mas vão me chamar de idiota, de besta, de trouxa. Não, senhor. Jesus falou que você vai ter sentido na sua vida. Sua vida vai ser feliz. Você vai descobrir o segredo da felicidade. Amém? Por isso é que Paulo disse, em Atos 20, 35, no último discurso que ele fez para os anciãos de Éfeso, ele disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É gostoso receber presente, mas Jesus falou que mais gostoso é dar. Amém? A pessoa feliz não é aquela que quer tudo para si, mas é aquela que distribui
e dá aos pobres e os necessitados, aqueles que carecem mais. Toda vez que chegar uma pessoa necessitada na tua frente, você pode saber que você está sendo honrado. Você pode saber que está sendo honrado. Toda vez que chegar uma pessoa carente que você pode ajudar, você pode saber que Deus está te honrando. Dos 7 bilhões de seres humanos, Deus escolheu você para abençoar aquela vida. E é o L, né? A bênção de Deus, ela vem em L. Eu não sei porque Deus prefere assim, é um L. Todas as bênçãos que você recebe, você pode notar que Deus usou alguém. Deus podia muito bem fazer oblíquo assim, né? Direto na pessoa, mas Ele prefere fazer assim e assim. Então, toda vez que chegar alguém que você pode ajudar, tem condição de ajudar, e chegou até você, você pode saber que Deus está te honrando e Deus vai te abençoar muito, 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 muito. Vocês recebem essa palavra, meus irmãos? Não são as boas obras que nos levam para o céu, como os católicos ensinam e os espíritas. Não. Não é as boas novas que levam a gente para o céu. Mas nós é que levamos as nossas obras para o céu, sabia? Quem já viu isso na Bíblia? Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que morrem no Senhor, e as obras vão acompanhar. Amém? Não sei como é que é. O dinheiro não vai acompanhar. Imagina, alguém foi enterrado com todas as escrituras de imóvel dele, todos os recibos de carro, todas as notas fiscais dos bens dele, ou os próprios bens lá, fazer um grande mausoléu, pôr todos os bens. Não leva. Mas a Bíblia diz que as obras vão acompanhar. Não é você que vai levar, as obras vão te acompanhar. E Deus vai te recompensar por elas. Amém? Um sorriso, uma palavra, um comentário no Facebook, um WhatsApp que você manda que abençoa alguém, uma canção que você manda para alguém, uma palavra que você dá para alguém, um abraço que você vai dar para alguém, um prato de comida que você dá para alguém com fome, um pouso que você dá, né? Qualquer coisa que você der para alguém carente, para alguém que precisa, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. Quantos recebem essa palavra? Então, queridos, vamos agir com a misericórdia. Esses 4 primeiros estudos nós enfatizamos o caráter de Deus. Agora, a partir da terça-feira que vem, nós vamos pontuar talvez 10 estudos, 10 ações nossas que demonstram o amor. Vamos ver se Deus nos ensina a amar. Gostar é fácil, amar já é mais difícil, né? Gostar é meio egoísta. Eu gosto de ficar perto do pastor Celso. Eu gosto porque ele me faz bem. A gente conversa, a gente se alegra, né? Então, ele me faz bem. Eu gosto de estar junto com ele. É meio egoísta, que eu sou beneficiado por ele. Agora, quando eu amo o pastor Celso, eu quero fazer tudo para abençoar ele. Eu quero que ele sofra menos. Eu quero que ele seja abençoado. Eu quero que ele seja feliz. Eu me preocupo com ele. Eu quero fazer tudo para agradá-lo. E não eu quero estar perto dele para ele me agradar. Essa é a diferença entre gostar e amar. Jesus, Deus, não mandou você gostar de todo mundo. Se ele tivesse mandado a gente gostar de todo mundo, ia ser muito difícil para a gente ser crente. Mas ele falou para a gente amar todo mundo. Jesus não gostava de todo mundo. Tá bom?
Vocês concordam que Jesus não gostava de todo mundo? Você acha que Jesus queria tomar cafezinho na casa do Herodes? Não, chamou de raposa. Vai lá e fala para aquela raposa. Não queria tomar cafezinho com ele, não. Agora, Maria Madalena, que era discriminada por ser uma mulher que tinha 7 espíritos malignos, a Igreja Católica diz que ela era prostituta, e nenhum lugar da Bíblia diz isso. Diz que ela tinha 7 espíritos malignos. Jesus gostava de ficar junto com ela. Zaqueu, homem manjado, mal visto, mal falado, Jesus gostava. Foi comer na casa dele. Engraçado, né? Coisa maravilhosa, né? E eu louvo a Deus porque Ele gosta da gente também, sabia? Jesus gosta de você e ama você, amém? Glória a Deus. Pois não, pastor Valim? Cornélio? Sim, pode ler. Sim. Está vendo? E esse homem era pagão até aí. Ele era um pagão. Possivelmente, ele era da religião do mitraísmo, que é a religião dos militares romanos. Ele cultuava Mitra. Ele era um pagão. E Deus falou, olha, mesmo nesse estado de paganismo dele, ou talvez estava começando a ir para o judaísmo, né? Possivelmente também é mais isso. Ó, as tuas esmolas, elas chegaram aqui. Amém, irmãos? Amém? Então eu quero pedir que os irmãos estejam de pé. Nós queremos orar uns pelos outros. Nós vamos fazer 2 orações. Uma oração pedindo que essa palavra ela seja nos aplicada à nossa vida. Amém, queridos? Que nós venhamos a ser pessoas mais misericordiosas. Misericordiosos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço pelo privilégio de rever os meus irmãos aqui, eles terem vindo, Senhor, aprender a Tua palavra. Eu quero te louvar, meu Senhor, porque o Senhor é misericordioso para conosco. O Senhor nos ama, o Senhor quer o nosso bem, o Senhor olha para nós com um olhar de compaixão, de misericórdia. O Senhor nos salvou por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Nós só estamos aqui por causa da tua misericórdia, Senhor. Então aceita o nosso louvor, aceita a nossa ação de graça, aceita a nossa gratidão, meu Senhor amado, Senhor bendito, no nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem ficar de pé, nós vamos recolher as ofertas nesse momento, para a glória de Deus. Enquanto os irmãos estão ali pegando as salvas, amanhã nós temos o culto aqui, culto evangelístico, um culto que a gente pede a cura, milagres da parte do Senhor. Eu não estou vindo nesse culto porque eu estou usando esse tempo para escrever o novo discipulado. Depois da manhã, né? Quinta-feira. Quarta-feira, amanhã, nós temos a nossa célula. Então, os irmãos são convidados a estar numa das células perto da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos tendo muitos testemunhos abençoados das células. Então, os irmãos venham em nome do Senhor. Pode recolher, pastor Manuel. Enquanto eu vou conversando aqui com os irmãos, já podem recolher. Então, nós estamos alegres, felizes. Vamos, Manuel. Quem aqui não veio no culto domingo? Quem não veio no culto domingo? Aproveitar que só está ali o Givan, a Mara. Então, olha para esse casal aqui, ó. Esse casal se casou, viu? Faz uma semana, irmão Durvalino? Dia 22, tá bom? Então, agora eles são marido e mulher. E
nós já celebramos a vida deles e agora vocês também estão sendo comunicados. Amém? Vocês podem louvar a Deus pela vida do irmão Dorvalino e irmã Odete? Amém. Então, ela é de uma família muito especial da nossa igreja ali, de Doutor Camargo. Por que eu falo especial? Porque é a família que ajuda demais, né? Ajuda demais, né? Os Delápria. Então, nós louvamos a Deus pela vida da senhora, viu? Que a senhora se sinta bem. Em nome de Jesus. Agora, finalizando, eu vou pedir para o pastor Celso fazer uma oração especial. Eu até peço para o Alisson, já pode desligar a transmissão. E eu quero